Vamos lá, e você acompanha e continua conosco no Rede Verdade. Estamos no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade. Que bom reencontrá-lo aqui nesta quarta-feira, você que acompanha toda a programação da sua TV Arapuã. Vamos falar sobre trânsito em João Pessoa, sobretudo nesse momento aí em que a cidade comovida, revoltada, com um acidente a partir lá do retão de Manaíra, que acabou levando aí à morte o motoboy, um jovem que estava ali fazendo na madrugada serviço de entregas e foi ali, acabou sendo morto no retão de Manaíra. O superintendente da CEMOB, George Moraes, está aqui conosco, ele que participou do lançamento da campanha e da Semana Nacional de Trânsito, vai conversar com a gente sobre esse e outros temas aqui, sobre o trânsito de João Pessoa e mobilidade, riscos que a gente pode aí evitar aqui no trânsito de João Pessoa. Doutor George Moraes, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os telespectadores do Rede Verdade, satisfação voltar aqui sempre no Sistema Arapuã. Bom, vamos lá, como é que você foi aí hoje, um lançamento, um anúncio, né, da Semana Nacional de Trânsito? O que é que a gente pode discutir aqui a partir de uma pergunta geral, né, e genérica para a gente ir para os temas mais específicos? O que a gente pode discutir sobre o trânsito aqui em João Pessoa? Quais são os principais desafios que vocês devem e precisam enfrentar, George? Bom, uma iniciativa louvável da Câmara Municipal de Vereadores, que hoje, em parceria com a CEMOB, lançou a Semana Nacional de Trânsito de 18 a 25 de setembro, está no calendário da Mobilidade Urbana Nacional. Faremos atividades diárias, né, com todos os modais de transporte, ciclistas, pedestres, junto ao transporte coletivo, junto a motociclistas, transporte individual, transporte coletivo, passando e reforçando aquela mensagem, Luiz, do Maio Amarelo, de você praticar respeito e responsabilidade no trânsito. A CEMOB tem várias atribuições, de ser justamente esse órgão de estrutura, de logística para todo o município, mas eu tenho certeza que a mais digna delas é de salvar vidas. Nós temos no Brasil mais de 30 mil mortes por ano, são mais de 20 mil acidentes. Apenas em João Pessoa foram mais de 300 mortes no ano passado. Então, a gente levar essa mensagem de conscientização, de educação para a população, trazendo-a para nosso lado, fazendo com que ela respeite a sinalização horizontal, vertical, semafórica, nós temos certeza que poderemos diminuir esses números e, claro, desde logo prestando nossas condolências e solidariedade à família do motoboy enlutada. Bom, você falou uma palavrinha-chave aí, que é respeito. E é o que faltou e falta em todo motorista que bebe e vai dirigir. Só conscientização resolve, Jorge? Assim, quais são os passos seguintes a partir do processo de tentativa de conscientizar a população a ter respeito em relação ao trânsito? Fiscalização, mudanças no trânsito, o que é que tem no roteiro de vocês em relação a isso? Educação, sem dúvida, que é um pilar importantíssimo e que vem sendo estimulado na gestão do prefeito Cícero Lucena e também na nossa gestão frente à CEMOB. Mas, isoladamente, né, temos certeza que, por si só, ela não irá resolver. É claro, todo um processo de adequação, de adaptação, de aculturamento da população. E, paralelamente às ações de educação, temos sim ampliado as questões de monitoramento, para te dar um número de ações concretas, porque às vezes fica no discurso vazio, Luiz. Em janeiro, quando iniciamos a gestão, nós tínhamos 70 câmeras de vídeo monitoramento. Hoje, no mês de setembro temos 85 e finalizaremos 2021 com 100 câmeras de monitoramento no nosso município. Isso, claro, é uma ferramenta importantíssima para que nossos agentes de mobilidade eles possam ampliar o seu raio de ação e, claro, a gente poder dar a maior velocidade de resposta possível quando dá ocorrência de um acidente, de um bloqueio, de algum carro quebrado, de alguma colisão.
Ou seja, só para complementar, o cidadão que está cometendo irresponsabilidade, que tem um costume, né, o mau hábito de cometer irresponsabilidade no trânsito, está sendo visto. Certamente está sendo flagrado, captado pelas imagens da CEMOB. Olha, Luiz, nós temos, como eu disse, 85 câmeras hoje, pretendemos chegar a 100 e tenho certeza que se nós dobrássemos essa quantidade, ainda ficariam vários pontos cegos no nosso município, que, claro, cresce bastante, uma metrópole de quase 1 milhão de habitantes. Claro que a gente tenta identificar pontos estratégicos, os cruzamentos mais movimentados da cidade, mas eu tenho certeza que a tecnologia, infelizmente por muitos vista como sendo uma inimiga, como sendo uma ferramenta de indústria, pelo contrário, ela é um equipamento indispensável para que os agentes da CEMOB, por mais esforçados que eles de fato são, eles tenham braços e pernas e olhos suficientes para poder identificar infrações como essa que aconteceram. Só para te dar mais um exemplo, Luiz, no próprio retão de Manaíra, onde ocorreu o fatídico acidente, nós temos 3 câmeras de vídeo monitoramento. Tá? Inclusive, temos as imagens, já foi repassada à Polícia Civil, ao delegado que preside o inquérito, mas, claro, há justamente essa necessidade. Você viu essas imagens, Jorge? Não, a da câmera da CEMOB eu nem vi, porque nós imediatamente repassamos, vi aquelas que circularam e viralizaram aí nas redes sociais. Eu ia perguntar se a história da velocidade fica facilmente constatada nas câmeras também de fora do carro, né? Não, foi algo impressionante, injustificável, a irresponsabilidade e a imprudência do cidadão, tá? Que, claro, terá todo o seu direito de ampla defesa, mas é aquela coisa, Luiz, as provas até então coletadas em desfavor dele são cabais, são incontroversas, e eu tenho certeza que as nossas câmeras apenas ratificaram e criaram outros elementos de prova para poder gerar aí um processo justo e que ao final se espera justamente aí a decisão da Justiça. Você vai discutir questão processual ou dosimetria, mas o fato, especificamente, não tem como fugir da discussão. Agora, lá ali para o retão, você anunciou hoje a questão de instalação de lombadas eletrônicas. Aí ficam 2 perguntas. A primeira delas, essas câmeras de monitoramento, elas já não apontariam desrespeitos e já causariam sanções e multas para quem desrespeitasse ali no retão? Qual é o ganho que uma lombada eletrônica daria para aquele trecho? E segundo, vai funcionar na madrugada? A gente tem que separar 2 equipamentos eletrônicos, né, que suas funções por vezes se confundem, né? Nós temos, claro, radares, medidores de velocidade, né, e nós temos câmeras de vídeo monitoramento. As câmeras especificamente, que estão hoje constando ali na Flávio Ribeiro Coutinho, elas não autuam, certo, em razão por excesso de velocidade. Ela pode servir como um instrumento probatório para um estacionamento irregular ou qualquer outro tipo de infração que venha a ser cometida. Então, nós temos hoje 51 radares medidores de velocidade em João Pessoa, certo? Nós já temos justamente esse plano de expansão de pelo menos 3, que eu até posso adiantar aqui para vocês. Uma que vai funcionar ali nas imediações da UPA, né, do retão de Manaíra. A segunda ali no Largo de Tambaú, né, com a decisão justamente da gente abrir o trânsito no sentido centro-praia, né, então instalaremos ali porque será inclusive uma de baixíssima velocidade, até no máximo 30 km por hora. E a terceira, também um outro ponto crítico aqui do nosso município, naquela ladeira, a chamada ladeira do Timbó, certo? Que tem ali um ponto sensível que nós já detectamos a necessidade e que pelo menos até o final do ano é um tempo médio de 60 dias, Luiz, porque estudos técnicos são necessários, interligação do próprio radar medidor de velocidade com a rede mundial de computadores. Então, em média, 60 dias, mas, claro, envidaremos todos os esforços para tentar diminuir ao máximo esse prazo. São as 3 lombadas, 3 novas lombadas eletrônicas. Os três novos radares medidores de velocidade. Aqui no Pessoa. Vamos lá. Bom, para além da questão das lombadas, vocês têm feito algumas alterações no trânsito, nas vias aqui de João Pessoa. Elas estão sendo feitas com que objetivo? Bom, o principal objetivo é facilitar a vida do pessoense.
fazer com que ele gaste menos tempo no trânsito e tenha mais tempo para a realização de suas atividades diárias. Fizemos algumas intervenções que vêm surtindo bons resultados, a repercussão é positiva. A mais clássica delas, que salta aos olhos, foi ali na Avenida Hilton Souto Maior, onde substituímos uma rotatória que era simplesmente inoperante por sinalização semafórica mais moderna, instalamos 2 novos equipamentos de retorno, adequamos a capacidade de um outro girador. Também ali na zona sul da cidade, que vem tendo toda uma atenção, um olhar mais sensível da CEMOB pelas próprias dificuldades em si. Hoje se iniciaram as obras físicas na rotatória do Campo dos Santos, foi dada a ordem de serviços de topografia foram necessários, foi efetuado o projeto executivo, hoje fizemos toda a limpeza e preparação do terreno, dando condições para que a construtora possa ali intervir. Nas imediações do viaduto do Geisel, também semana passada, fizemos algumas intervenções, ampliando e melhorando o acesso para o bairro do Esplanada, Funcionário, João Paulo II, Cristo e Geisel, desafogando a Valdemar Naziazeno, que é uma das vias mais saturadas do nosso município. Ontem, por exemplo, fizemos intervenção no bairro do Bessa, com a criação de um binário na Severino Nicolau com a Sebastião Interaminense, 2.000 alunos nas redondezas de 2 grandes colégios, e através de diálogos, os próprios colégios empresários participaram do projeto de sinalização, a gente conseguiu fazer mais essa melhoria. Essa é uma das nossas ideias, Luiz, de intervenções rápidas, de baixíssimo custo, muitas vezes dependendo apenas de pintura, de sinalização, porque até a CEMOB não tem o contrato de asfalto, a CEMOB não tem o contrato de obras, certo? Então, claro, dependemos da CEINFRA, que vem dando uma resposta fantástica, e fica aqui meu agradecimento, mas, claro, essas pequenas intervenções que mudam a realidade é um primeiro passo e, obviamente, sonhamos com algo maior, com algo estruturante, que venha transformar a vida das pessoas aqui em João Pessoa. Você falou em CEINFRA, inclusive, no caso, está uma expectativa muito grande da população de poder voltar a transitar ali naquele trecho da Avenida Dom Pedro II, onde houve, a gente registrou aí a questão daquele buraco, daquela cratera ali, que foi formada ali na Avenida Dom Pedro II. Cabe a CEINFRA, naturalmente, terminar as obras, há uma perspectiva de que sexta-feira isso seja realizado e você possa normalizar imediatamente o trânsito ali, Jorge? Sim, eu tenho conversado diariamente com o secretário Rubens, que vem sendo um gigante aí à frente desse problema, Luiz, que infelizmente alguns rotulam como um simples buraco, mas é uma obra de extrema complexidade, que inclusive está dentro daquele prazo inicialmente previsto, no dia 3 de setembro, quando ocorreu o acidente. Nós, desde logo, visualizamos, identificamos que seriam necessários aproximadamente 15 dias. Amanhã faremos uma vistoria em loco no período da tarde, e a expectativa é que na sexta-feira à tarde a gente possa liberar para o trânsito. Claro que eu dependo de serviços de engenharia, de quem de direito atestar, certo, a capacidade técnica e de segurança no fluxo de veículos, no peso que, obviamente, os carros eles exercem sobre aquele asfalto. E eu tenho certeza que com todo esse respaldo, essa segurança técnica, capacidade do secretário Rubens, a gente terá condições de sexta-feira à tarde conseguir desafogar um pouquinho o trânsito que, de fato, nos últimos dias, perdendo um dos principais corredores, ele ficou bastante complicado. Mas aí não haverá alteração. Com o problema resolvido, não tem alteração naquele trecho ali. Não. O mesmo fluxo. O mesmo fluxo. Bom, a gente está falando sobre esse episódio do Retorno de Manaíra, e esse episódio nos leva ao debate sobre embriaguez no trânsito. Na verdade, os sinais apontam ali para essa questão de beber e dirigir, no caso ali do motorista. E isso se resolve também com um debate sobre fiscalização. Queria que você pudesse nos dizer aqui, não está sob a prerrogativa do município, está no Estado, o Estado já apontou através do DETRAN e do BBTran, aí, voltou o processo de blitz aqui nas principais cidades do Estado, mas a gente ainda percebe que elas ainda são escassas e elas ainda não retomaram aquele receio que a população tinha de dizer, não vou beber,
não vou dirigir porque bebi, e aí tem muita blitz da lei seca, o desaparecimento da lei seca. O que a CEMOB pode fazer para contribuir com o aumento aí de pontos, né, de blitz de lei seca aqui em João Pessoa? Perfeito, Luiz. Conforme divisão de competências determinado pelo Código de Trânsito Brasileiro, essa questão da lei seca ela é capitaneada, comandada no âmbito estadual pelo DETRAN, BPTran. Tenho conversado com o superintendente Isaías, com o Rochester, e eu tenho certeza que a CEMOB sempre nos colocamos à inteira disposição para agregar forças do município com o Estado. Nós temos certeza que apenas com a união das forças de segurança viária, Polícia Rodoviária Federal, DR, DETRAN, CEMOBs, certo, da região metropolitana, é que teremos justamente condições de melhor monitorar e fiscalizar e retirar das ruas pessoas que cometem tais irresponsabilidades. Inclusive, há uma boa perspectiva de firmamento de um convênio da CEMOB João Pessoa, certo? Com o DETRAN da Paraíba, de compartilhamento de competências, onde aí sim a gente terá mais força e legitimidade para que a gente possa dividir esse peso, juntando os nossos quase 200 agentes de mobilidade aqui em João Pessoa, com aqueles que o DETRAN tem, que claro tem que dar atenção aos 223 municípios. Eu tenho certeza que o município de João Pessoa ele pode agregar bastante. Quero registrar aqui também que o superintendente Isaías vem envidando também todos os esforços, apenas alguns entraves burocráticos de adaptação de sistema, para que a gente possa, aí sim, entrar com força total. Então, você pode garantir efetivo, na prática, você tem como garantir efetivo da CEMOB para aumentar a quantidade de pontos de lei seca aqui em João Pessoa? Sim, a gente tem a expectativa de, uma vez firmado justamente esse convênio, e repito, ampliando a nossa competência, porque hoje um agente municipal, um agente de trânsito da CEMOB, ele não pode autuar, certo, um determinado cidadão por embriaguez em vedação justamente à legislação. Porém, uma vez firmado, certo, tal convênio, aí sim a gente tem esse plus, certo, esse algo a mais, essa extensão, esse compartilhamento, como eu disse, de competências, e aí com nossa estrutura já montada aqui em João Pessoa, com nossa base, claro, de forma programada, planejada, de forma... ninguém tem a pretensão de substituir o BPTran ou substituir o DETRAN, pelo menos a gente está à disposição para somar força. Complementando. Perfeitamente. Ou seja, a CEMOB poderia fazer sozinha, teria a partir do convênio, teria condições de fazer sozinha estruturas de blitz da lei seca aqui em João Pessoa. Sim, teríamos condições, mas, repito, não é essa a nossa intenção de isoladamente, de por si só, a gente fazer, até porque... Claro, o BPTran faz um trabalho louvável, tem toda a expertise, todo o know-how disso. Eu tenho certeza que eles poderiam justamente sempre estar à frente, nos ensinando, nos capacitando os nossos agentes para que, repito, de forma abraçada, de forma conjunta, a gente possa programar e expandir esse importante serviço à sociedade. Muito bom. Importante informação aqui no Rede Verdade, vocês vão dar garantia de ampliação, capacidade de se fazer mais blitz em mais locais, em mais pontos ao mesmo tempo, que naturalmente por falta de recursos humanos, sozinho o DETRAN e o BPTran não conseguem fazer. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui na minha conversa com o George Moraes para a gente ir para Brasília, como sempre, com o Napoleão de Castro, ele que todos os dias aqui no Rede Verdade, dá o boa tarde dele e conta pra gente o que é que está rolando lá na capital federal. Napoleão, muito boa tarde, querido. Luiz, meu abraço a você, cumprimentos ao nosso telespectador nesta quarta-feira de notícias. A gente volta de Brasília com as informações e o acompanhamento político aqui direto da capital federal. Olha, Luiz, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, devolveu a MP editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que tratava de mudanças na lei da informática, com foco direto na questão das redes sociais e até das fake news. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, anunciou no plenário do Congresso a devolução ao Poder Executivo da medida provisória 1068 de 2021, que limita a remoção de conteúdos em redes sociais. Conforme o ato declaratório de devolução, a MP foi rejeitada sumariamente e perdeu seu efeito legal,
tendo sua tramitação sido encerrada no Congresso Nacional. O presidente do Congresso, para devolver a matéria, reconheceu e enumerou uma série de razões pelas quais a medida provisória foi considerada inconstitucional. Entre elas, o que o texto disciplina com detalhes questões relativas ao exercício do direito político. Traz disposições que impactam diretamente no processo eleitoral e trata do mesmo tema do projeto de lei já aprovado 2630 de 2020, além de promover alterações impróprias ao Marco Civil da Internet. Pois é, com essa devolução se põe fim à validade dessa medida provisória e também ao próprio debate de reabertura, desse tema que tentava o presidente Jair Bolsonaro através dessa medida provisória. Esse é um fato, de certa forma, meio inédito, viu, Luiz? Dificilmente o Congresso devolve ao Executivo, põe fim a uma proposta editada pelo Executivo de medida provisória. No plenário ontem do Senado da República, o senador Rodrigo Pacheco justificou o porquê dessa decisão. Portanto, a presidência faz saber que foi encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente da República mensagem datada de hoje que rejeita sumariamente e devolve a medida provisória número 1068 de 2021, que altera a Lei 12.965 de 23 de abril de 2014 e a Lei número 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre o uso de redes sociais e declara o encerramento de sua tramitação no Congresso Nacional. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. As informações nesta quarta-feira de notícias de Brasília, Napoleão de Castro para o Rede Verdade. Napoleão, muito obrigado. Doutor George Moraes, você está falando aí em mudança e alteração de lei. Vai mudar a Zona Azul? Se pagar quanto aí o cidadão pessoense vai pagar quanto para a nova Zona Azul aqui em João Pessoa? Não, ainda não temos uma definição sobre preço de tarifa, Luiz, da Zona Azul, que o norte, certo? E a definição que nós temos é que ela tem que ser mais moderna, tem que ser mais eficiente, mais ágil. Ou seja, que o cidadão, através do seu smartphone, ele possa, por exemplo, identificar onde há a vaga disponível para que ele, como eu disse desde o primeiro momento, ele gaste menos tempo. Por que que o centro da cidade está sacrificado hoje? Por que que a associação comercial ela pede e reclama todos os dias a volta da Zona Azul? Porque não se tem onde estacionar. O cidadão ele vai na Visconde Pelotas, vai na Maciel Pinheiro, certo? Ele roda, certo? E as vagas estão ocupadas de 7 da manhã às 17 horas da tarde, sem que ninguém tenha essa capacidade de dar rotatividade de estacionamento. Certo? E essa é a função da Zona Azul, por um preço justo, certo? Que caiba no bolso do cidadão, do motorista, mas que ele tenha certeza que terá uma zona central, principalmente mais organizada, melhor sinalizada, com mais segurança, certo? Com a possibilidade de estabelecimento de edifícios, garagens, certo? Então é nesse sentido que a gente quer chegar, estamos caminhando com o chamamento público que nós fizemos, coletando ideias, para que aí sim faremos audiências públicas, muito provavelmente no próximo mês de outubro, Luiz, participação da Câmara de Vereadores, hoje estive lá, já falei juntamente com os parlamentares da Frente de Mobilidade Urbana, certo? Com participação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, da Associação Comercial, enfim, para que a gente possa eleger o melhor projeto e aí sim implantar algo que já está desativado há praticamente 2 anos e o centro da cidade naquela forma desorganizada, sem gerar, repito, estacionamento para quem quer resolver seus negócios. Por falar em alterações, o próprio prefeito Cícero Lucena e você mesmo, em algum momento aqui, já nos apontou que ciclovias foram feitas em João Pessoa com alguma irregularidade, com alguns defeitos. Vocês vão alterar essas ciclovias aí em João Pessoa? Qual é a previsão disso? Veja, Luiz, a gente, claro, fez uma análise, obviamente, de que ciclovias elas podem ou não ser retiradas em determinado local. A exemplo da ciclofaixa da Rui Carneiro, a gente tem justamente a intenção ali de não retirá-la, porque
há um fluxo considerável, fizemos contagem, inclusive, de viagens ali diária, mas há uma necessidade, principalmente naquela parte final ali, já próximo ao mercado, né, de você fazer um alargamento dela para que possa gerar uma maior segurança. Então, a CEMOB entende justamente as ciclofaixas como um equipamento importante de mobilidade, é uma tendência mundial de você gerar essa possibilidade não só para lazer, para esporte, como também meio de transporte para o cidadão. Pelo contrário, a gente não está nessa linha de retirar, a gente está na linha de ampliar. Fizemos o circuito da PB 008 com mais de 7 quilômetros de ciclofaixa, inclusive fruto também de um convênio com o DR. Você veja que ali é uma rodovia estadual, certo? É uma reclamação de anos, certo, dos esportistas, dos ciclistas, e nunca foi feito porque ficava no empurra-empurra de responsabilidades. Fomos lá, conversamos com o Dr. Carlos Pereira, fizemos o convênio, a CEMOB com seus recursos próprios e com a parceria da iniciativa privada, que também contribuiu na sinalização, fizemos, certo? 7 quilômetros, hoje aplaudido, vamos receber grandes provas de ciclismo, fomentar nosso turismo, então não há razão justamente para que a gente ande na contramão. Porém, ela deverá ser instalada em vias e avenidas que comportam tal equipamento para que você possa gerar esse equilíbrio, essa harmonia entre ciclistas, entre o transporte individual e o transporte coletivo. Bom, George Moraes, superintendente da CEMOB aqui em João Pessoa, você veio naturalmente, estava e está, como se pode ver, preparado para todas essas perguntas que eu fiz aí em relação ao trânsito aqui em João Pessoa. Mas para a gente fechar aqui, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu duvido que você tivesse vindo preparado para ela, porque ela é no campo político. George Moraes é irmão do deputado federal Efraim Filho, que é pré-candidato, está colocado, teve segunda-feira comigo aqui, ao Senado da República. Mas o prefeito Cícero Lucena, da gestão municipal, tem defendido o nome de Aguinaldo Ribeiro para a chapa do governador João Azevedo. Quem é que vence essa queda de braço, George? Você fica em que lado aí nessa queda de braço aí? Veja, Luiz, claro, a questão de Efraim, ela está posta, certo? Ele é candidato, vem alertando isso em conversas com o governador, com o próprio prefeito Cícero Lucena. Recentemente, há cerca de 3 ou 4 meses passados, estivemos juntos, jantamos, e o prefeito Cícero Lucena disse de forma bem clara, incentivou a candidatura de Efraim Filho, se viabilize, faça a sua parte, e lá na frente nós iremos conversar. Certo? Hoje a gente acredita... O prefeito ou o governador? O governador. Então, também com o prefeito Cícero Lucena, ele foi amistoso, né, como sempre somos aliados, continuaremos sendo aliados, certo? Tenho certeza que através do diálogo, do consenso, conseguiremos construir a melhor saída com Efraim, com Aguinaldo, com Cícero, com João, certo? E com Adriano, com Veneziano, com todos que fazem aí justamente parte desse grupo atual. Tá aí, queimei minha língua, estava preparado também para essa. Obrigado, George, pela sua presença aqui no Rede Verdade. A gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.